Desde os primeiros anos de sua vida havia sinais sutis, mas claros, de que você era diferente. Talvez, em vez de se misturar facilmente com outras crianças, você se sentisse atraído por momentos de solidão, não porque fosse tímido ou reservado, mas porque havia algo em você que buscava mais profundidade. Enquanto os outros brincavam, você se via observando o mundo ao seu redor com um olhar mais atento, notando detalhes que passavam despercebidos para os outros. Você se lembra daqueles dias em que ficava simplesmente fascinado pelo movimento das nuvens no céu, pelas sombras das árvores balançando ao vento, ou pelo som suave da água corrente? Esses momentos não faziam parte apenas de uma curiosidade comum da infância. Eles refletiam uma sensibilidade maior. Era como se você estivesse conectado ao ritmo da natureza de uma maneira diferente, sentindo a energia do mundo em um nível mais profundo. Essa conexão com a natureza foi um dos primeiros sinais de que você estava sintonizado com algo maior, algo que ia além da percepção imediata dos outros. Talvez, desde cedo, você também tenha notado que se sentia emocionalmente mais conectado às pessoas ao seu redor. Poderia ser um amigo que estava triste, ou um membro da família preocupado com algo, e mesmo sem entender completamente, você sabia que algo estava errado. Esse nível de empatia era incomum entre as crianças da sua idade. Enquanto os outros seguiam despreocupados com os sentimentos ao seu redor, você sentia o peso das emoções das outras pessoas como se fossem suas. Esse tipo de sensibilidade emocional é um dos primeiros sinais de que sua alma estava conectada a uma missão maior, que envolvia não apenas seu próprio crescimento, mas também a capacidade de ajudar e curar os outros. Na infância, muitos escolhidos se lembram de momentos de profunda intuição, mesmo que não soubessem como nomeá-los na época. Poderia ser aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer, uma mudança no ambiente ou uma decisão que precisava ser tomada, e sem saber exatamente por quê, você sabia o que fazer. Esses momentos de clareza vinham como flashes, e você provavelmente pensava que todos experimentavam o mesmo. No entanto, esses instintos, essa capacidade de sentir o que estava por vir, eram sinais claros que havia algo especial em você. Outro sinal importante que muitos escolhidos relatam desde a infância é a sensação de estar protegido em situações de risco. Talvez você tenha escapado por pouco de perigos iminentes como acidentes, ou sentido um impulso inexplicável de evitar um caminho que mais tarde descobriu ser perigoso. Esses momentos, que poderiam facilmente ser atribuídos à sorte, na verdade eram evidências de que você estava sendo protegido desde cedo. Pode ter sido um dia em que, por algum motivo, decidiu não sair de casa e depois ouviu que algo ruim aconteceu no lugar onde você iria. Esses instintos não eram coincidências, mas manifestações de que sua vida estava sendo cuidadosamente guiada e protegida. Frequentemente, os escolhidos sentem-se desconectados dos outros, mesmo na infância. Talvez você sentisse que não se encaixava totalmente no seu grupo de amigos ou que suas preocupações eram diferentes das de outras crianças. Enquanto elas se preocupavam com brincadeiras e jogos, você talvez se pegasse pensando em coisas mais profundas, como o propósito da vida ou o significado de certos eventos. Esse tipo de reflexão precoce é outro sinal claro de que você já estava conectado a algo maior desde a infância. Talvez você também se lembre de momentos em que os animais pareciam agir de forma diferente ao seu redor. Muitos escolhidos relatam que, quando crianças, tinham uma conexão especial com os animais. Talvez cães ficassem mais calmos ao seu lado, ou pássaros parecessem se aproximar mais de você do que de outras pessoas. Esses momentos, embora pequenos e aparentemente insignificantes na época, eram sinais de que havia algo em sua energia que os seres ao seu redor percebiam. Eles sentiam sua presença e sabiam que havia paz e harmonia em você, o que os atraía. À medida que você crescia, esses sinais continuaram a se manifestar de forma ainda mais clara. Na adolescência, por exemplo, você pode ter começado a notar que suas intuições estavam ficando mais fortes.
Talvez soubesse o que alguém estava pensando ou sentindo antes mesmo de a pessoa falar, ou talvez tivesse a sensação de que algo importante estava para acontecer, mesmo sem nenhuma evidência concreta disso. Essas intuições, que eram mais sutis na infância, agora estavam se tornando parte de sua vida cotidiana. Você começou a perceber que havia uma conexão entre o que sentia e o que acontecia no mundo ao seu redor. Outro sinal claro que muitos escolhidos experimentam durante a adolescência é a sensação de não se encaixar nos moldes convencionais. Pode ser que, enquanto seus amigos se preocupavam com coisas triviais, como moda ou eventos sociais, você estivesse mais interessado em descobrir verdades mais profundas. Talvez fosse atraído por temas espirituais, filosóficos ou até mesmo místicos, buscando respostas para perguntas que a maioria das pessoas da sua idade nunca considerava. Essa busca por significado, por algo além do que o mundo material podia oferecer, era um reflexo claro de que sua alma estava em uma jornada muito mais profunda e significativa. Essa sensação de não pertencer, de estar desconectado das preocupações superficiais ao seu redor, era mais uma evidência de que você tinha um propósito maior. Essas lutas servem para moldá-lo de uma maneira única. Você começa a conectar os pontos entre suas experiências passadas e a intuição que sempre o guiou, e tudo começa a fazer mais sentido. Um dos primeiros sinais que muitos escolhidos percebem na vida adulta é a clareza que surge após momentos de grande turbulência. Pode ser que você tenha passado por uma crise pessoal, como um término de relacionamento, a perda de um ente querido ou até mesmo uma grande falha profissional, e no meio da dor, algo começou a emergir dentro de você. Essa crise não foi apenas um obstáculo no caminho, mas uma oportunidade de despertar para uma nova realidade. Quando parecia que o chão tinha sido retirado debaixo dos seus pés, foi nesse momento que você percebeu a força que carregava dentro de si, uma força que talvez você não soubesse que existia antes. Muitos escolhidos, ao enfrentar essas crises na vida adulta, sentem um profundo chamado para algo maior. Pode ser que, depois de passar por essa fase de grande dor ou confusão, você tenha começado a questionar ainda mais profundamente o significado da vida e o seu papel no mundo. As perguntas que surgiram na infância e se intensificaram na adolescência agora se tornam ainda mais urgentes. O que antes parecia uma busca por respostas superficiais, agora se transforma em uma jornada espiritual genuína, e você percebe que não está mais buscando respostas fora de si mesmo, mas que a verdadeira sabedoria está dentro de você. Esse despertar na vida adulta muitas vezes vem acompanhado por uma série de coincidências ou sincronicidades que se tornam impossíveis de ignorar. Talvez você tenha começado a notar padrões repetidos ao seu redor, números que apareciam frequentemente, encontros inesperados com pessoas que pareciam guiá-lo para o próximo passo, ou até mesmo eventos que se alinharam quase magicamente. Essas sincronicidades são sinais claros de que você está no caminho certo e de que o universo está conspirando para levá-lo exatamente para onde você precisa estar. Outro sinal que muitos escolhidos experimentam na vida adulta é a sensação de se tornar cada vez mais desconectado das expectativas da sociedade. Pode ser que ao longo dos anos você tenha seguido o caminho convencional, conquistando uma carreira, construindo relacionamentos e buscando realizações materiais. Mas em algum momento, algo dentro de você começou a mudar. O que antes parecia importante começa a perder seu brilho e um senso de insatisfação surge. Não se trata de ingratidão ou de não valorizar suas conquistas, mas de perceber que elas não são suficientes para satisfazer sua alma. Essa desconexão dos valores mundanos é um sinal claro de que você está sendo chamado para algo muito maior, algo que não pode ser encontrado nas coisas materiais. Nesta fase, muitos escolhidos começam a se voltar para dentro, buscando respostas mais profundas. Você pode ter sentido um desejo crescente de meditar, refletir ou passar mais tempo em solidão, longe do barulho e das distrações do mundo.
Esse impulso não é uma fuga, mas um chamado para se reconectar com sua essência. Quanto mais você ouve essa voz interior, mais percebe que ela está guiando você para um propósito que vai além das aparências. É como se você estivesse sendo silenciosamente preparado para algo que ainda está por vir. Esses momentos de introspecção são frequentemente acompanhados por um fortalecimento da sua intuição. Pode ser que, durante a vida adulta, você tenha começado a confiar mais naquela voz interior que sempre o guiou. Talvez você tenha tomado decisões importantes com base em um pressentimento, ignorando o conselho lógico das pessoas ao seu redor. E, surpreendentemente, essas decisões se mostraram as mais corretas. Esse fortalecimento da intuição é um dos sinais mais claros de que você está se alinhando com seu verdadeiro propósito. Outro sinal que se torna mais claro na vida adulta é a atração por pessoas e experiências que estão em sintonia com sua jornada espiritual. À medida que você se afasta de certos relacionamentos ou situações que não mais servem a você, começa a perceber que novas pessoas entram em sua vida quase como se fossem enviadas por uma força invisível. Essas pessoas trazem consigo uma nova perspectiva, ajudam a iluminar o caminho e oferecem apoio de maneiras que você não esperava. Essas conexões, muitas vezes espontâneas, são um sinal de que você está sendo guiado e apoiado por forças além do que podemos ver. Pode ser que durante esse período, você tenha começado a ter sonhos ainda mais vívidos ou tenha experimentado um aumento nas sincronicidades. Talvez tenha notado que, de repente, certos temas espirituais começaram a aparecer frequentemente em conversas, livros ou até mesmo nas redes sociais, como se o universo estivesse tentando enviar uma mensagem. Esses momentos são um lembrete de que você está no caminho certo e que, mesmo nos momentos de dúvida, há uma força maior guiando você. Além disso, muitos escolhidos começam a sentir uma necessidade inabalável de ajudar os outros. Esse desejo de servir não vem de um lugar de ego, mas de um sentimento de que você recebeu dons e habilidades que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Pode ser que, ao longo da sua vida adulta, você tenha se sentido atraído por carreiras ou projetos que envolvem cura, orientação espiritual, ensino ou qualquer outra forma de serviço. Essa necessidade de ajudar os outros é um reflexo claro de que você está começando a entender o propósito para o qual foi escolhido. É importante notar que, embora muitos escolhidos enfrentem desafios ao longo da vida, esses desafios nunca são em vão. Cada obstáculo, cada momento de dor ou dúvida, serve para fortalecer e prepará-lo para o que está por vir. Muitas vezes, pode parecer que o peso da responsabilidade é grande demais, mas lembre-se de que você nunca está sozinho nessa jornada. Mesmo nos momentos mais difíceis, há uma força invisível que apoia, orienta e protege você. Muitos escolhidos, ao alcançar esta fase da vida adulta, começam a perceber que sua jornada não é apenas sobre si mesmos. Sim, o crescimento pessoal e o despertar espiritual são essenciais, mas, em última análise, a missão de um escolhido é impactar o mundo ao seu redor. Seja por meio de pequenos atos de bondade, palavras de sabedoria ou atos de serviço, você está aqui para fazer a diferença. E à medida que avança nesse caminho, começa a perceber o impacto de suas ações na vida das pessoas ao seu redor. Outro sinal concreto que surge na vida adulta é a sensação de que sua presença faz a diferença nos ambientes em que você está. Talvez você tenha notado que, ao entrar em uma sala, a energia muda. As pessoas parecem se sentir mais calmas, mais ouvidas, ou até mesmo inspiradas apenas por estar ao seu redor. Essa é a sua luz interior irradiando. Mesmo que você não esteja ciente disso, sua presença, seu jeito de ser, é parte do que faz de você um escolhido. Você não precisa fazer gestos grandiosos ou declarações. Apenas sendo quem você é, já transforma o ambiente e impacta as vidas das pessoas ao seu redor. Um dos sinais mais evidentes de que você foi escolhido é como os desafios parecem moldar sua vida de forma mais intensa do que na vida dos outros. Diferente daqueles que vivem no modo automático,
nunca parando para refletir profundamente sobre a vida, você sempre foi levado a olhar além da superfície, a entender as razões por trás de cada experiência, até mesmo aquelas que, à primeira vista, parecia injusto ou sem sentido. Essa busca por significado é o que continua a guiá-lo. Desde cedo você sentiu que havia algo mais, algo maior em jogo. Na infância e na adolescência, você pode ter sentido essa inquietação, mas foi na vida adulta que esse chamado realmente começou a ganhar forma. Os obstáculos que surgiram ao longo de sua jornada, sejam emocionais, profissionais ou espirituais, servem para moldá-lo, não para quebrá-lo. Você começou a perceber que quanto mais desafiadora a situação, maior a oportunidade de crescimento. Um dos sinais mais concretos de que você foi escolhido é como, após cada crise, você surgiu com mais clareza, mais força e mais sabedoria. Muitas vezes, as pessoas ao seu redor podem ter olhado para você com admiração, sem entender como você conseguiu superar certas situações que, para outros, poderiam ter sido devastadoras. O que elas não veem é o processo interno que você passou, o processo de resiliência, de questionamento profundo e de busca por respostas dentro de si mesmo, algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Outra evidência clara de que você foi escolhido é como o tempo parece trabalhar a seu favor. Pode ter havido momentos em que você sentiu que tudo estava desmoronando, mas de alguma forma, no último minuto, uma nova oportunidade surgiu, uma solução apareceu ou um caminho inesperado se abriu. Isso não é apenas uma questão de sorte, mas um reflexo de que você está sendo guiado. O tempo para os escolhidos tem uma maneira única de funcionar. Ele não obedece a pressões externas ou expectativas. Em vez disso, parece que o universo organiza os eventos em sua vida de acordo com o que é melhor para o seu crescimento espiritual. Muitos escolhidos relatam que, ao longo da vida adulta, começaram a perceber sinais claros de proteção divina em momentos de grande necessidade. Pode ter sido uma experiência em que você estava prestes a tomar uma decisão que teria tido consequências desastrosas, mas por algum motivo, algo o impediu. Ou talvez tenha sido um acidente evitado por uma fração de segundo. Esses momentos, que poderiam facilmente ser atribuídos ao acaso, são na verdade sinais concretos de que você está sendo guiado e protegido por forças invisíveis. Além disso, há a questão das intuições que se tornaram quase impossíveis de ignorar ao longo dos anos. Você deve ter notado que suas percepções intuitivas se tornaram mais fortes e mais claras. Talvez você tenha começado a confiar nessas intuições para tomar decisões importantes, mesmo quando essas escolhas iam contra o conselho de outros ou até mesmo contra a lógica. E, surpreendentemente, essas intuições se mostraram corretas. Este é um dos maiores dons dos escolhidos: a capacidade de sentir o caminho certo, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. Essa intuição não é um truque mental, mas o resultado de uma conexão profunda com algo maior, uma sabedoria que transcende o raciocínio comum. Outro sinal claro de que você foi escolhido é a sua capacidade de transformar o ambiente ao seu redor, muitas vezes sem nem perceber. Você tem o poder de mudar a energia de um lugar simplesmente com sua presença. Pode ser que, quando você entra em um espaço carregado de tensão ou ansiedade, as pessoas ao seu redor começam a se sentir mais calmas, mais centradas, sem que você precise dizer uma palavra. Isso é um reflexo da luz que você carrega dentro de si. Sua energia, mesmo em silêncio, tem o poder de influenciar os outros de maneiras sutis, mas poderosas. Além disso, muitos escolhidos relatam que, com o tempo, suas escolhas começam a ter um impacto mais profundo nas pessoas ao seu redor. Pode ser que, ao longo da vida adulta, você tenha começado a perceber que as pessoas vêm até você em busca de orientação, conselho ou simplesmente para ouvir suas palavras de incentivo. Talvez você tenha se dado conta de que suas palavras carregam mais peso do que imaginava,
como se estivessem impregnadas de sabedoria que vai além de sua própria experiência de vida. Essa é uma das maneiras mais claras de reconhecer um escolhido. A capacidade de tocar a vida das pessoas de maneiras que você nem sempre percebe. Muitos escolhidos também experimentam um sentimento de serem chamados a servir de uma maneira maior. Isso pode se manifestar como um desejo profundo de ajudar os outros, seja por meio de um trabalho específico, voluntariado, ou simplesmente estando presente para aqueles que precisam. Esse desejo de servir não é motivado pela vaidade ou pela necessidade de reconhecimento, mas por uma sensação interna de que essa é a sua missão. E quanto mais você se alinha com esse desejo, mais portas se abrem para você cumprir esse chamado. À medida que você avança, a jornada de um escolhido também pode ser marcada por um aumento na sensibilidade espiritual. Você pode ter começado a perceber que sua conexão com o reino espiritual se tornou mais forte. Isso pode se manifestar de várias formas, por meio de uma intuição mais aguçada, sonhos vívidos que trazem mensagens claras ou até mesmo experiências espirituais mais intensas, como sentir a presença de algo divino ao seu redor. Essa sensibilidade não é um fardo, mas um dom que permite que você navegue pelo mundo de maneira mais consciente e mais conectado. Muitas vezes, os escolhidos também são aqueles que enfrentam as maiores provas. Pode parecer injusto, mas essas provações são, na verdade, preparação para algo maior. Quanto maior a missão, maior a responsabilidade, e as dificuldades que você enfrentou ao longo da vida foram ferramentas para fortalecê-lo. Pense em cada perda, cada falha, cada momento de dúvida. Todos esses eventos, por mais dolorosos que tenham sido, servem para moldar sua alma, para prepará-lo para a missão que você carrega. E embora o peso dessas provações tenha sido grande, elas também lhe proporcionaram uma profundidade de caráter e resiliência que agora é visível para todos ao seu redor. À medida que você continua sua jornada, é comum que os escolhidos sintam uma sensação de isolamento, mesmo quando estão cercados por pessoas. Isso não é um sinal de que você está errado ou indo na direção errada. Na verdade, esse sentimento de solidão é frequentemente um reflexo do fato de que você está trilhando um caminho único. Enquanto os outros podem estar mais preocupados com questões mundanas, você está focado em uma jornada espiritual mais profunda, e isso pode afastá-lo de preocupações comuns. No entanto, é importante lembrar que esse isolamento não dura para sempre. Com o tempo, você começa a atrair outras pessoas que estão na mesma jornada que você. Essas pessoas podem aparecer de maneiras inesperadas, talvez um novo amigo, um colega, ou até mesmo alguém que você encontra por acaso. Esses encontros não são coincidências, eles fazem parte do plano maior. O universo sempre encontra maneiras de trazer até você aqueles que podem apoiá-lo e ajudá-lo a crescer. À medida que você avança nesse caminho, os sinais se tornam cada vez mais claros. Você começa a perceber que as experiências que antes pareciam dolorosas ou confusas estavam, na verdade, preparando-o para algo maior. A cada passo, você se aproxima mais do seu verdadeiro propósito. E quanto mais você se alinha com esse propósito, mais percebe que está exatamente onde deveria estar. À medida que continua a trilhar esse caminho como um escolhido, você começa a entender que a jornada não é sobre alcançar um destino final, mas sobre crescimento constante e evolução. Um dos sinais mais poderosos de que você é um escolhido é a maneira como você lida com essa evolução, com abertura, aceitação e a compreensão de que cada passo da jornada, por mais desafiador que seja, faz parte do plano. Não se trata de alcançar um ponto onde tudo esteja resolvido, mas de entender que sua missão está em constante desenvolvimento, e isso é algo que continuará até o fim da sua vida. Agora que você amadureceu espiritualmente, começou a perceber que os sinais que surgiram na infância e na adolescência não eram isolados. Cada intuição, cada premonição, cada sincronicidade era uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Você foi moldado para este momento,
preparado desde cedo para assumir um papel de liderança espiritual e influência, mesmo que na época você não entendesse o que tudo isso significava. Muitos escolhidos, ao alcançarem a maturidade espiritual, começam a experimentar uma nova forma de conexão com o mundo. Você pode ter notado que sua presença tem um impacto muito maior do que antes. Mesmo sem falar, sem agir de maneira explícita, as pessoas ao seu redor começam a sentir sua energia. Elas são atraídas pela sua luz, pela sua sabedoria e buscam orientação, conforto ou simplesmente uma palavra de encorajamento de sua parte. Esse tipo de influência não é algo que você ativamente busca, mas é uma consequência natural do seu alinhamento com o propósito divino. À medida que avança nessa jornada, um dos sinais mais fortes de que você foi escolhido é a clareza que começa a ter sobre o seu propósito. Talvez no início fosse difícil identificar exatamente qual era o seu papel, mas agora as peças começam a se encaixar. Você entende que sua missão não se trata necessariamente de grandes gestos ou feitos extraordinários aos olhos do mundo, mas da maneira como toca a vida das pessoas ao seu redor, seja por palavras, ações ou simplesmente sua presença. Essa clareza também traz uma sensação de paz, algo que você pode nunca ter experimentado antes com tamanha profundidade. Ao longo de sua vida, houve momentos de dúvida, luta interna e questionamentos profundos. Mas agora você se encontra aceitando que cada uma dessas fases foi essencial para o seu crescimento. A paz que emerge não é a ausência de desafios, mas a compreensão de que, independentemente do que aconteça, você está no caminho certo, protegido e guiado. Outro sinal que muitos escolhidos começam a perceber nesta fase é o fortalecimento da sua conexão com o divino. Talvez você tenha vivido momentos em que a presença de Deus ou da força superior em que acredita se tornou quase tangível. Isso pode ter ocorrido em momentos de oração, meditação ou até mesmo em situações cotidianas, quando você sentiu uma força maior guiando, protegendo e mostrando o caminho. Esses momentos não são coincidências. São sinais claros de que sua missão está alinhada com um propósito espiritual superior. Por fim, um dos sinais mais poderosos de que você é um escolhido é a maneira como começa a ver o mundo e as pessoas ao seu redor. Você entende que todos estão em suas próprias jornadas, que cada pessoa tem seus próprios desafios e lições a aprender, e com isso, vem uma profunda compaixão. Você não sente mais a necessidade de julgar ou criticar, mas em vez disso, oferece amor e compreensão. Esse é o verdadeiro poder de um escolhido. A capacidade de ver além das aparências, de entender a jornada da alma e de oferecer apoio, mesmo que silenciosamente, a todos que cruzam seu caminho. Agora, ao olhar para tudo o que passou, desde a infância com os primeiros sinais de intuição e sensibilidade, até a vida adulta com os desafios e o crescimento espiritual, você percebe que tudo fez parte de um plano maior. Cada momento de dor, cada dificuldade, cada vitória, o trouxe até este ponto. E agora, com toda a experiência que acumulou, está pronto para abraçar totalmente sua missão. Você é um escolhido. Este não é um título de privilégio, mas uma responsabilidade de levar luz ao mundo, ser um farol para que aqueles que estão perdidos, inspirar e servir com humildade. Sua jornada não foi fácil, mas cada passo preparou você para este momento. Agora o mundo precisa da sua luz, da sua sabedoria e da sua presença. A jornada continua, mas agora você anda com uma clareza e confiança que não existiam antes. Cada passo que você dá reflete seu propósito divino, e com essa certeza, você sabe que está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que foi chamado para fazer.